Fala galera, espero que vocês estejam bem. Hoje nós daremos início à leitura, a continuação, na verdade, do capítulo 4, 5 e 6 do Evangelho de Marcos. Falaremos sobre o fechamento de mercado no dia 11 do 2, tá bom? Em relação ao capítulo 4, ele se inicia dessa forma. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caía num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre essas parábolas. Aí Jesus disse a eles: a vocês, Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada e para que escutem e não entendam. Se não, eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nela. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo. Ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio da água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ao lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes.
Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: Espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: Como é que você se chama? Ele respondeu: O meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia da cidade nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu, com insistência: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: A minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem foi que tocou a minha capa? Os discípulos responderam: O senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi, isso quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. Capítulo 6. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos dos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: De onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Seus irmãos não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram anunciar que todos deviam se arrepender de seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles.
O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: este homem é João Batista que foi ressuscitado, por isso este homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João, e quando ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e seus convidados gostaram muito da dança, então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ali a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então eles lhe disseram: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povos, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comidas a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães você tem? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 homens os que comeram os pães. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, do lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram no barco na praia, e quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levaram para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punha os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra de sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Notícias do dia de hoje, né, 11/2, nós temos o Ibovespa, né, fechando a 126.522 pontos, uma alta de 0,76.
muito por conta do IPCA que veio mais tranquilo, né? Ante um aumento de 0,52 em dezembro, o IPCA subiu apenas 0,16 no dia de hoje. Isso fez com que a bolsa pudesse ter aí um ganho até que relevante, chegando a 0,76. Uma curiosidade é que das 87 ações que fazem parte do índice do Ibovespa, né, 67 subiram. Isso é muito interessante. Já o dólar, ele recuou 0,31, fechando a 5,77. As bolsas dos Estados Unidos tiveram ali um sinal de muita estabilização, né? Muita estabilidade. O Dow Jones subiu 0,28, enquanto o S&P 500 ficou quase que no 0 a 0, subindo 0,03, e a Nasdaq caiu 0,36. Isso se deu por conta de possíveis ameaças tarifárias de novo, né, do governo Donald Trump, e também um discurso referente à possibilidade do Banco Central americano, né, por meio do seu presidente, Jerome Powell, onde ele mencionou que não tem pressa para cortar as taxas de juros, né? Então, existe ali uma correlação de que taxas de juros mais altas e ações tendem a cair, né? A gente não viu isso de forma muito acentuada nesses últimos meses e no último ano, justamente por conta das ações envolvendo inteligência artificial, né? Empresas de tecnologia que fizeram subir de forma bastante acentuada o principal índice dos Estados Unidos, por exemplo, o S&P 500. Mas, não tendo esse avanço, né, a gente vê que as outras empresas mais comuns, ali, mais do dia a dia do trabalhador e assim por diante, né, das pessoas, dos consumidores, quando a gente olha o índice S&P 500, né, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, elas andaram de forma bem estável ao longo do ano passado como um todo, né? Então, justamente por conta dessa taxa de juros mais elevada. Então, refletindo a fala do Jerome Powell no dia de hoje, né, as bolsas lá fora ficaram estáveis também. Dessa forma, a gente finaliza tanto a leitura do Evangelho de Marcos, nossos capítulos 4, 5, 6, e também sobre as principais notícias aí referente ao dia de hoje, tá bom? Então, finalizando, eu gostaria de agradecer por todo o apoio de vocês, que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês. Um abraço e um ótimo resto de semana.